Você está pronto para descobrir uma das histórias mais intensas e inquietantes das Escrituras, capaz de abalar e transformar nossa perspectiva sobre fé e escolhas. A história que vamos explorar, registrada nos capítulos 19 a 21 de Juízes, é desconfortável, profunda e carregada de lições que permanecem relevantes até hoje. Mas já aviso, não é um relato fácil. Essa narrativa é um reflexo brutal da humanidade distante de Deus. E minha intenção aqui não é apenas contá-la, mas ajudar você a enxergar o que ela tem a nos ensinar sobre escolhas, consequências e graça divina. Imagine uma terra sem liderança, onde cada um fazia o que achava certo aos próprios olhos. É nesse cenário que um levita, sua concubina e um idoso se tornam protagonistas de uma tragédia inimaginável. Não se trata apenas de eventos históricos, mas de um espelho para nossos próprios dilemas morais e espirituais. Por mais difícil que seja, precisamos encarar esta história. Ela nos desafia a refletir sobre o que acontece quando perdemos o senso de responsabilidade e nos afastamos de Deus. E, ao mesmo tempo, ela nos mostra como, mesmo em meio ao caos, a graça de Deus pode trazer restauração. Acompanhe comigo essa jornada. Imagine um cenário onde o senso de moralidade parece ter se perdido completamente. Uma terra sem liderança, onde cada um decide o que é certo aos seus próprios olhos. É nesse contexto que encontramos a história de um levita e sua concubina, que começa com a intenção de reconciliação, mas rapidamente se transforma em um relato sombrio de descaso, violência e dor. Tudo começa quando o levita decide buscar sua concubina, que havia retornado à casa de seu pai após um conflito. Recebido com hospitalidade pelo sogro, ele é convencido a permanecer por alguns dias, até que finalmente decide iniciar a viagem de volta para casa. A escolha de partir ao entardecer já traz um presságio. A jornada seria tudo, menos tranquila. Quando a noite cai, o grupo busca abrigo em Gibeá, uma cidade israelita. Surpreendentemente, ninguém se oferece para acolhê-los. Uma grave falha para uma cultura que prezava a hospitalidade como uma expressão de fé e compromisso com Deus. Finalmente, um idoso aparece e os recebe em sua casa, trazendo um breve alívio em meio à tensão. Mas a paz é rapidamente rompida. Durante a noite, homens perversos, habitantes de Gibeá, membros da tribo de Benjamim, cercam a casa. Esses homens, descritos como imorais e cruéis, exigem que o levita seja entregue a eles para que possam abusar dele. A situação atinge um nível de desespero e perversidade inimagináveis. O anfitrião, tentando proteger seu hóspede, faz uma oferta chocante. Ele oferece sua própria filha virgem e a concubina do levita à multidão. A decisão, em si, já reflete o nível de degradação moral presente naquela sociedade. Diante da insistência brutal, a concubina é entregue a esses homens. O que acontece em seguida é uma das cenas mais trágicas da Bíblia. A mulher é violentada por eles durante toda a noite. Ela sofre abusos físicos e psicológicos extremos, sendo tratada como nada mais que um objeto para saciar a depravação de seus agressores. Ao amanhecer, seu corpo está marcado pelo horror da noite anterior. Exausta e à beira da morte, ela consegue apenas se arrastar de volta até a porta da casa, onde, sem forças, cai no chão. Suas mãos estendidas em direção ao limiar parecem um último pedido de ajuda, mas ninguém vem. O levita, ao sair, encontra sua concubina caída, o corpo já sem vida. O que ele decide fazer a partir daquele momento transforma o sofrimento dela em um clamor que ecoaria por toda Israel, levando o país ao limiar de um conflito interno devastador. Quando o levita retorna à sua casa com o corpo sem vida de sua concubina, ele faz algo que deixa Israel inteiro em estado de choque. Movido por indignação e desejo de justiça, ele divide o corpo da mulher em 12 partes e envia cada uma delas às tribos de Israel. Este ato, por mais grotesco que pareça, é um grito por atenção, um apelo para que todo o povo se mobilize diante da atrocidade cometida em Gibeá. O impacto é imediato. As tribos de Israel, ao receberem as partes do corpo e lerem o relato do levita, reagem com horror e fúria. Reunidas como uma só voz, elas exigem justiça. O que ocorreu não pode ser ignorado. Essa união contra a injustiça poderia ter sido um momento de redenção, mas logo se transforma em uma espiral de orgulho e destruição. As tribos exigem que os responsáveis pelo crime em Gibeá sejam entregues para julgamento. Porém, a tribo de Benjamim, recusando-se a entregar seus homens, escolhe proteger os culpados e desafiar as demais tribos. Esse ato de lealdade cega leva à ruptura de Israel. A decisão de Benjamim é vista como uma afronta à moralidade e à unidade do povo de Deus.
o confronto é inevitável. As 11 tribos marcham contra Benjamim, dando início a uma guerra civil que devastará ambos os lados. O conflito é sangrento e deixa um rastro de destruição, com dezenas de milhares de mortos. No final, a tribo de Benjamim é praticamente dizimada, restando apenas 600 homens, escondidos e isolados como os últimos sobreviventes de sua linhagem. Nesse ponto, o povo de Israel é confrontado com as consequências de suas ações. O que começou como um clamor por justiça termina com um sentimento de arrependimento e perda. Como poderiam permitir que uma das 12 tribos fosse levada à beira da extinção? A busca pela justiça havia se transformado em vingança, e as consequências eram irreversíveis. Essa narrativa nos prende não apenas pela brutalidade dos eventos, mas também pela profundidade de suas implicações. Ela nos força a refletir sobre como o orgulho, a raiva e a falta de diálogo podem transformar até mesmo a busca por justiça em destruição. Ainda assim, mesmo diante de tanta tragédia, há uma pergunta que fica no ar. Seria possível encontrar redenção e reconstrução em meio a tanto caos? A história continua, e as lições não param por aqui. Após a devastação, Israel enfrenta uma dura realidade, a quase extinção da tribo de Benjamim. O remorso toma conta das tribos que, em sua busca por justiça, perceberam que levaram sua própria nação à beira de um colapso. Restavam apenas 600 homens benjamitas, sem esposas, sem herança e sem esperança de continuidade. A solução encontrada, no entanto, é tão controversa quanto os eventos que a precederam. Os líderes de Israel, em um esforço para preservar a tribo, lembram que a cidade de Jabes-Gileade não havia enviado soldados para o conflito. Essa ausência é usada como justificativa para um ataque cruel. Os homens de Jabes-Gileade são mortos, e apenas as mulheres virgens são poupadas, sendo entregues como esposas aos sobreviventes de Benjamim. Mesmo assim, o número ainda é insuficiente. Então, em um festival religioso em Siló, os benjamitas recebem permissão tácita para raptar jovens mulheres que participavam das festividades. Essa medida, apesar de aliviar a crise imediata, expõe mais uma vez o colapso moral de Israel, onde soluções pragmáticas prevalecem sobre princípios. A tribo de Benjamim lentamente começa a se reconstruir. Suas cidades são habitadas novamente e sua linhagem é restaurada. Mas a ferida deixada pela guerra e pela falta de unidade nacional permanece. O livro de Juízes encerra sua narrativa com uma frase que ecoa como um lamento. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Essa história não apenas nos choca, mas também nos faz refletir sobre nossas próprias decisões. Quantas vezes, movidos por orgulho ou pressa, escolhemos caminhos que levam à destruição? Quantas vezes sacrificamos valores em nome de soluções imediatas? Mas mesmo em meio ao caos, essa narrativa nos lembra da graça divina. Deus permite a reconstrução, mesmo quando nossas escolhas nos levam ao fundo do poço. Porém, essa graça não elimina as consequências. Ela nos oferece a oportunidade de recomeçar. Essa história de Juízes não é apenas uma reflexão sobre o passado, mas um alerta para o presente. Cada decisão que tomamos, por menor que pareça, tem o poder de moldar nosso futuro e o das pessoas ao nosso redor. Que possamos aprender com essa narrativa, buscando sempre agir com sabedoria, compaixão e responsabilidade. E você, o que leva desta história? Compartilhe suas reflexões nos comentários e continue conosco nesta jornada de aprendizado e transformação. Que Deus abençoe sua vida.